Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja na companhia de cada um que agora nos assiste nesta casa ou em suas casas pela internet e que possa intuir este expositor a fim de tentar, dentro de 45 minutos aproximadamente, expor resumidamente a vida e a obra daquele que foi o nosso codificador e por quem temos não idolatria, porque o Espiritismo não tem idolatria por ninguém, mas verdadeira reverência e admiração pela missão que coube a Allan Kardec. E coube-nos, por ironia do destino, ou não, né? Já que o acaso não existe, que essa palestra fosse proferida justamente no dia em que se comemora, em que se homenageiam as nossas crianças, como também na semana em que, no próximo dia 15, homenageamos os nossos mestres, os nossos professores, e de antemão que vai o nosso reconhecimento a essa nobre missão tão pouco valorizada nesse nosso país, mas missão verdadeiramente espinhosa e que tem por fim levar o conhecimento àqueles a quem incumbe-lhes a tarefa do ensino. Enfim, falar de Kardec é falar do educador por excelência. Para quem não sabe, a história de Kardec, até como nós veremos adiante, ele adotar esse pseudônimo, se confunde com a própria história da educação como nós a concebemos hoje. Mas, logicamente, Kardec teve o auxílio de espíritos luminosos que vieram antes dele preparar o terreno no campo da pedagogia, da educação, para que ele, podendo se tornar o educador, o professor reconhecido na França e mundialmente, pudesse, posteriormente, tornar-se o nosso codificador, o codificador da doutrina espírita. Então, entre esses espíritos luminosos que antecederam a Kardec, nós temos o espírito de Ian Amos Comenius, nascido em 1592 na Morávia. Ian Amos Comenius trouxe a missão de preparar a pedagogia, a educação para as crianças, que hoje a concebemos. E em 1656, na Holanda, por motivos de perseguição religiosa, ele lançaria o Orbis Pictus, que seria a primeira cartilha para crianças com desenhos, ou seja, uma primeira revista em quadrinhos a serviço da educação, da pedagogia. Posteriormente, em 1712, nasceria Jean-Jacques Rousseau, na França, que teria, por fim, dar continuidade à obra de Comenius. E Jean-Jacques Rousseau se notabiliza no campo da educação ao lançar, em 1762, uma das suas mais conhecidas obras, que é Emílio, que trata justamente da educação de jovens e crianças. Aquilo que, como já adiantamos, Kardec viria dedicar boa parte
da sua vida. Então, ainda dentro desses espíritos que antecederam a Kardec, nós temos a figura do Gandhi Johann Pestalozzi, suíço, nascido em 1762. Este nós poderemos considerar como o pai intelectual de Kardec. Tudo o que Kardec escreveu antes de adotar o pseudônimo, no campo da educação, ele bebeu na fonte de Pestalozzi. Então, todas as suas obras se basearam naquilo que ele veio a captar dos ensinamentos do grande Pestalozzi. E Pestalozzi, em 1805 a 1825, ou seja, por 20 anos exatamente, funcionou o Instituto de Yverdon, que era um instituto pedagógico dedicado à educação de crianças e adolescentes, que Kardec viria a estudar nesse instituto. Então, aquele que hoje conhecemos por Allan Kardec recebeu o nome de seus pais de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Nasceu em Lyon, na França, às 19 horas do dia 3 de outubro de 1804. Era filho de uma antiga família leonesa, católica, nobre e de tradição. Seu pai, Jean-Baptiste Antônio Rival, era juiz do Tribunal de Lyon, e sua mãe, Jeanne Louise Duhamel, era professora. E foi graças a essa educação, a esse lar, que Kardec teve a oportunidade de ser, por cerca de, em torno de 10 a 11 anos de idade, de ir parar justamente no Instituto Yverdon, que era o Instituto de Pestalozzi, de onde usufruiria das lições do seu mestre. Então, por volta, como eu falei, de 10 a 11 anos, Rivail concluiria seus estudos em Lyon e seus pais resolveram, por bem, confiar o único filho ao famoso educador Johann Heinrich Pestalozzi, mais sábio, respeitado e célebre professor daquela época, precursor da moderna educação, da chamada escola ativa e fundador da primeira escola profissional do mundo, na Suíça. E o menino Rivail desfrutaria da companhia desse mestre, verdadeiro formador do seu caráter, tão amado a ponto de ser chamado por seus alunos de Pai Pestalozzi. Após cerca de 3 a 4 anos já no Instituto Yverdon, Rivail, já um exímio orador desde muito jovem, ainda adolescente, já substitui o mestre Pestalozzi em algumas aulas. Então, por volta de 14 anos, ele já dava aulas no Instituto de Pestalozzi. Estudou lá no Instituto diversas disciplinas do curso normal do Instituto, complementando-se com o estudo da teologia, filosofia e diversas línguas, bem como adquirindo consistentes conhecimentos em medicina. Lembrando que nessa época o conhecimento não era partido como é hoje, né? Então hoje você foca em uma determinada área e lá, né, durante esse período em que Kardec estudava no Instituto Yverdon, o conhecimento era o mais amplo possível. Então ele tinha aulas de teologia, de filosofia, de línguas e inclusive de medicina. Ainda em Yverdon, aos 19 anos,
ele se interessou pelos estudos em magnetismo, que era a moda na França da época. E passou a se dedicar aos estudos do magnetismo. E todas as vezes que Pestalozzi se ausentava do instituto, era Rivaio que era confiada a direção do seu instituto. Quando o Rivaio estava por volta de 20 anos, o Instituto de Yverdon é fechado, vai à falência e Kardec retorna a Paris. E lá ele põe em prática as lições do mestre Pestalozzi e funda ele próprio o Instituto Rivaio, na França. Com larga experiência de magistério, o jovem professor Rivaio, como passa a ser conhecido, inicia sua carreira, bacharelado em Ciências e Letras. Em 1824, Rivaio publica em Paris suas primeiras obras, Aritmética do Primeiro Grau e um curso teórico e prático de aritmética, segundo o método de Pestalozzi, e composto de 2 volumes. Um ano depois, publica uma nova obra, Escola de Primeiro Grau. E é aí que, ao publicar essa nova obra, em 1825, que ele vai fundar o Instituto Educacional Técnico, nos moldes do Instituto de Yverdon. E Rivaio publica vários outros livros, inclusive a Gramática da Língua Francesa, que foi adotada por cerca de 40 anos. Em 1831, apresenta à Academia Real de Arras um importante trabalho. Qual o sistema de estudos mais em harmonia com as necessidades da época? E é condecorado por causa dessa obra. Tornou-se ainda conhecido na Alemanha por traduzir para o alemão várias obras de educação e de moral, principalmente de Fénelon, que, como todos sabemos, vai ser um dos espíritos que vai se apresentar a ele e que assinarão o Livro dos Espíritos. Aos 27 anos, Rivaio se casa com a senhorita Amélie Boudet, distinta professora, jovem culta, poetisa e pintora, a quem conhecera no Instituto Educacional Técnico. E começam os revés do destino, né? Então, Rivaio sofre 2 golpes financeiros, um inclusive de um tio, que era sócio do Instituto com ele, era um sócio capitalista, e foi quem o ajudou a fundar o Instituto. Só que esse tio era um inveterado jogador, e leva o Instituto, que ele espelhou-se no de Pestalozzi, à falência. E devido a isso, para se manter já casado, né, ele teve que, além de dar aulas particulares, passou a adotar a função de guarda-livros, como hoje conhecemos contador. Mas, mesmo assim, nunca esqueceu a educação como formação moral das crianças. E mesmo nesse período, mesmo tendo que se manter, continuava dando aulas gratuitas às crianças e jovens que não poderiam pagar, assim como já o fazia desde a época do Instituto. Em 1854, Rivaio, aos 50 anos, é um mestre respeitado e um escritor reconhecido. Nesse período, na França e em toda a Europa, despertava a atenção da sociedade os fenômenos das mesas girantes. É aí que
a vida de Rivaio vai mudar completamente. Então, ele até então era tido como um cético, uma pessoa que não acreditava em fenômenos para ele nessa época sobrenaturais, tanto que aos 19 anos ele emitiu a seguinte frase: quem estudar a fundo as ciências rirá da credulidade supersticiosa dos ignorantes. Não mais crerá em fantasmas ou almas do outro mundo. Não mais tomará fogos fatos por espíritos. Isso ele disse aos 19 anos de idade. Ou seja, Kardec era um homem das ciências, era um homem de seu tempo, um homem que, inspirado em Descartes e outros filósofos materialistas, não dava muita crença a questões metafísicas, a questões sobrenaturais. Mas aí, como eu já adiantei, os fenômenos das mesas girantes tomava conta da Europa, particularmente da França. E antes disso, nos Estados Unidos, havia também fenômenos mediúnicos com as irmãs Fox, que chegaram ao conhecimento da Europa. E levantaram alguns questionamentos, não só por parte de Kardec, como de outros estudiosos da época. E aí um amigo, Fortier, o convida para ir a uma dessas sessões. E recebe a seguinte resposta de Kardec: o senhor Fortier lhe disse: eis o que é bem mais extraordinário. Então, o fenômeno das mesas girantes era conhecido por todos, mesmo aqueles que não iam a essas reuniões já tinham ouvido falar. Aí o senhor Fortier lhe diz: eis o que é bem mais extraordinário. Não apenas se faz girar uma mesa, como também se consegue fazê-la falar. Pergunta-se e ela responde. E aí Rivaio replica: quanto a isso, é outra coisa. Eu crerei quando ver. E quando conseguirem me provar que uma mesa dispõe de cérebro para pensar, nervos para sentir, e que se pode tornar sonâmbula, até que isso se dê-me permissão de não enxergar nisso senão uma fábula para provocar o sono. Então, como eu disse, Kardec não dava muita importância a essas coisas do mundo invisível que ele viria a descobrir na sequência. Então, ele não era um homem ligado, embora de família católica, mas não era um homem dedicado à religião, e sim dedicado às ciências. Eu acho que por isso que a sabedoria divina o escolheu, não por acaso. Então, Kardec começa a frequentar essas sessões, ele como adepto do magnetismo, começa inicialmente a imaginar o quê? Não, isso é obra do magnetismo. Mas logo vê que não. Também partiu do pressuposto de que seria charlatanismo. Alguém pudesse estar com essas mesas girantes, presas a fios de aço, alguma coisa do tipo. Mas também percebe que não se tratava de charlatanismo. E de reunião em reunião, ele começa a entender que havia uma inteligência por trás daquilo, que não era uma coisa banal,
embora as pessoas utilizassem dessas reuniões para banalidades. Então, eram diversões, eram entretenimento. As pessoas iam lá para saber, nessa época não existia loteria, né? Mas enfim, saber futilidades. Então, o que é que vai acontecer depois de amanhã? Eram coisas do tipo. Só que Kardec começou a perceber que havia alguma coisa de sério naquilo ali. E começou a indagar e interrogar os espíritos. Então, em maio de 1855, convidado para assistir a uma reunião na casa da senhora Predmaison, que depois vai ser uma das médiuns que vai lhe auxiliar durante as suas obras espíritas, presenciou pela primeira vez o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e respondiam às perguntas formuladas pelos presentes, em condições tais, diria ele mais tarde, que não deixavam margem a qualquer dúvida. Esses fenômenos repetiam-se em todas as partes do mundo, mas os assistentes, com raras exceções, pareciam não compreender o alcance de tudo aquilo, fazendo dessas reuniões um passatempo ocioso e fútil. E mais tarde Kardec escreve, ainda como Rivaio: entrevi naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei, que tomei a mim mesmo investigar a fundo. E aí, de tanto estudar e observar os fenômenos, ele chega à seguinte conclusão: um efeito inteligente deve ter por causa uma força inteligente. Assim, imbuído de seu caráter investigativo e criterioso, lançou-se a ingente tarefa de classificação das milhares de mensagens, o que constituiria posteriormente na codificação do Espiritismo. E para isso ele contou com um concurso de 3 meninas, que se tornaram as principais médiuns do seu trabalho de compilação de O Livro dos Espíritos: Caroline Baudin, Julie Baudin e Ruth Céline Jaffé. As duas primeiras, ou seja, Caroline e Julie, foram utilizadas para se elaborar a estruturação da essência dos ensinos espíritas, e a última, Ruth, para os esclarecimentos complementares. Concluída a obra e ratificados todos os ensinamentos ali contidos, por sugestão dos espíritos, Rivaio recorreu a outros médiuns, estranhos ao primeiro grupo. Jaffé e Rostand, médiuns intuitivos. A senhora Canu, sonâmbula inconsciente. Canu, médio de incorporação. Leclerc, médio psicógrafo. Clement, médio psicógrafo de incorporação. Predmaison, auditiva e inspirada. A senhora Roger, clarividente. E a senhorita Aline Carlotte, médium psicógrafa e de incorporação. Ele contava nessa época com 51 anos de idade. E aí se dedicou de corpo e alma integralmente à observação dos fenômenos espíritas e à catalogação desses fenômenos. E foi muito bom que isso fosse com Kardec, porque além dele não ser um homem crédulo, ele era um homem benquisto na sociedade de sua época. Um afamado educador, um homem tido como correto, sem nenhuma mácula, e isso fez com que os seus escritos ganhassem mais credibilidade perante aqueles a quem ainda não tinha sido revelado o conhecimento espírita. Então, nessa época, através de Zéfiro,
espírito guia da família Bodon, Rivaio tomou conhecimento de que se chamara Allan Kardec, numa existência anterior ao tempo de Júlio César na Gália, antigo nome do território francês. Então, ele, através de Zéfiro, que era um espírito, ele tomou conhecimento que havia se chamado em uma encarnação anterior Allan Kardec, e que tinha sido um sacerdote druida. E, até para não sugestionar aqueles que fossem ler suas obras sobre o espiritismo, ele preferiu adotar o pseudônimo de Allan Kardec, para evitar que, em adotando o nome de Hipólito Rivaio, ele pudesse assim já, vamos dizer assim, agariar, sair em vantagem. Por quê? Porque as pessoas iriam ler não por causa do conteúdo, mas por causa do autor, né? Então, era o grande professor Rivaio quem estava escrevendo. E por isso que ele preferiu, seguiu a sugestão do espírito Zéfiro e adotou o pseudônimo de Allan Kardec. Então, a 18 de abril de 1857, Kardec lança a sua primeira e talvez a mais conhecida de todas as obras, que é o Livro dos Espíritos. Nessa época, nessa primeira edição, ainda com um pouco mais de 500 questões, 500 perguntas. Então, não havia ainda o livro 2, não tinha sido ainda publicado. Só 3 anos depois que ele publicaria a edição final, que é a que a gente conhece atualmente, aí sim, contendo o livro 2 e o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos pode ser considerado a obra base, por quê? Porque o Livro dos Espíritos ele vai dar margem a que, a partir dele, se constituam as outras obras de Kardec. Então, todas as outras obras que virão na sequência serão quase que como uma continuação do Livro dos Espíritos, que ele já tinha abordado de forma resumida ao longo dos capítulos do Livro dos Espíritos. Em 1858, ele passa a divulgar a doutrina espírita pela França, inicialmente, e por toda a Europa, e funda, então, a famosa Revista Espírita. E em 1861, já depois de publicado o livro 2 de O Livro dos Espíritos, ele lança o Livro dos Médiuns, que seria o quê? A parte experimental, justamente contida no livro 2 de O Livro dos Espíritos. E no Livro dos Médiuns, ele se aprofunda, ele amiúda esses conhecimentos. Já em 1864, ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós poderíamos tomar por base dessa obra o livro 3 de O Livro dos Espíritos, que é a parte moral, que justamente vai dar a base de sustentação para o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, publica O Céu e o Inferno, que poderíamos chamar de a parte detalhada do último livro do Livro dos Espíritos, que trata das esperanças e recompensas. Em 1868 lançou a Gênese, e essas são as 5 obras de Kardec que ele vai deixar à humanidade. Ao fundar a Revista Espírita em 1858 e 3 meses depois a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Kardec passa a ser o canalizador do movimento nascente, debatendo e divulgando junto a escritores, pensadores, políticos, eclesiásticos, sábios, homens de todas as condições e de todos os países. Então, como codificador, ele toma para si essa responsabilidade, não só de divulgar,
mas também de receber as críticas da época. Não é demais lembrar que 3 anos depois de ele lançar no Palais Royal a primeira edição do Livro dos Espíritos, 3 anos depois o Livro dos Espíritos foi queimado no Alto de Barcelona. Depois, inclusive, de ter sido aprovada a publicação pela Igreja Francesa. Porque a Igreja, embora estivesse perdendo o domínio já sobre as outras questões, mas ela ainda fazia uma espécie de censura. Então, ela quem dizia o que poderia e não ser publicado na França da época. E ele obteve autorização da Igreja Francesa para publicar a primeira edição do Livro dos Espíritos. Só que 3 anos depois, essa mesma igreja, só que em Barcelona, na Espanha, promove um verdadeiro espetáculo, né, que é o Auto de Fé de Barcelona, e queima o Livro dos Espíritos, dentre outras obras de Kardec. Ou seja, Kardec não teve como codificador uma vida muito fácil, sempre foi muito questionado por todos, não só religiosos, como talvez cientistas da época, principalmente. Mas a grande preocupação dele não eram esses. Ele sempre dizia que a grande preocupação maior era com os próprios espíritas, que esse poderia ser o motivo de cisânia do espiritismo, porque justamente a vaidade de alguns espíritas, de algumas pessoas ligadas ao espiritismo, é que poderia levar as cisânias ao espiritismo, e não seus detratores. Para esses ele tinha a resposta já na ponta da língua, para cada périplo que ele era indagado, qualquer coisa que era questionada, Kardec já tinha a resposta. Mas ele ainda não sabia como lidar com os inimigos do espiritismo de dentro da própria doutrina. E então, no dia 31 de março de 1869, entre 11 e 12 horas da manhã, ao atender um visitante que lhe pedia um exemplar de sua revista espírita, o saudoso Kardec desencarna, retorna à pátria espiritual. Uma antiga enfermidade do coração, um aneurisma, que há anos minava-lhe o organismo, o devolveu à pátria espiritual. Mas a grande obra estava com as fundações e os alicerces erguidos e sólidos, pronta para a construção em que a doutrina espírita desde então se empenha. Então, quando a gente fala de Kardec, a gente tem que lembrar que tudo que a gente conhece do espiritismo, normalmente no Brasil, é muito comum a gente ler as obras psicografadas de Chico Xavier, sobretudo de André Luiz, Emmanuel, obras também de Divaldo Pereira Franco, mas a gente tem que lembrar que o espiritismo não só surgiu graças a Kardec, claro que se não fosse ele veio com essa missão, mas se ele falhasse nessa missão, a espiritualidade teria outra pessoa para ocupar o lugar. Até porque, como ele mesmo dizia, a obra não era dele, e sim do mundo espiritual. Mas Kardec teve, porque os fenômenos espíritas ou mediúnicos, eles existem desde que a humanidade existe. Então, eles perpassaram toda a história da humanidade, mas graças a Kardec, que viu naquilo um efeito inteligente, ele teve a oportunidade de codificar aquilo, coisa que até então ninguém se preocupava. Preocupavam com questões menores. E, sobretudo, a parte moral da doutrina espírita, que eu acredito que é a parte mais, pelo menos a que eu atribuo maior importância, foi graças a Kardec, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, que essa parte moral pôde ser melhor compreendida, né? Porque trata justamente da passagem de Jesus sobre a terra, não sobre os milagres atribuídos a ele, não sobre a sua vida, porque
Kardec não se preocupou com isso. Ele não teve essa preocupação. Ele teve a preocupação, sim, de tratar das questões morais ou religiosas, como queiram, deixadas pelo Divino Mestre. E é com essas que nós devemos nos preocupar, primeiramente, né? Muitas pessoas, por curiosidade, enfim, por alguma outra razão, procuram o espiritismo pelos fenômenos mediúnicos, mas, na verdade, o mais importante da doutrina espírita é sua parte moral. E se ela conseguir deixar em cada um de nós que temos o privilégio de conhecê-la, uma semente, né? Porque o Kardec não veio tratar de como nós devemos desencarnar, porque, sabendo ou não, um dia vamos desencarnar todos. Kardec veio tratar, principalmente no Evangelho, como eu falei, de como a gente deve proceder nesta encarnação para, ao retornarmos à pátria espiritual, estarmos em melhores condições do que quando aqui chegamos. Então, é essa parte moral que vai nos dar esse cabedal suficiente para que a gente possa, ao retornar à pátria espiritual, estar em situações melhores do que quando iniciamos nossa atual encarnação. Se nós pegarmos os depoimentos dos espíritos no céu e inferno, nós vemos exatamente isso. Ou seja, as condições em que pessoas, inclusive, que eram tidas como pessoas boas aqui entre os encarnados, pessoas de boa índole, quando retornavam à pátria espiritual, chegavam em condições não muito favoráveis. E aquilo que aos olhos dos homens era uma pessoa de boa índole, de bom caráter, quando para o mundo dos espíritos não era bem assim. Por quê? Porque havia coisas que só o nosso íntimo é capaz de revelar, então, que não são conhecidas das outras pessoas. Então, a questão, sobretudo, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, que é o que mais nos depõe contra nós lá no mundo dos espíritos, e lá não tem máscaras, né? Então, quando retornarmos à pátria espiritual, nós chegaremos lá sem máscaras, não temos como esconder. Nós aqui podemos esconder para a sociedade, para a família, o que nós somos, mas lá nós chegaremos exatamente como nós pensamos, como nós agimos, e é justamente essa foi a preocupação toda de Kardec ao compilar a doutrina espírita, né? Nos fornecer um meio, um mecanismo de, ao retornarmos ao mundo espiritual, chegarmos em melhores condições. Para quê? Para que continuássemos nessa trajetória evolutiva, até que um dia não tivéssemos a necessidade de reencarnar, não teremos mais a necessidade de reencarnar, pelo menos como provação, né? Pelo menos como provação. Já retornaremos sim em missão, enfim, para ajudar os nossos semelhantes que estarão em condições nas quais nos encontramos atualmente. Então, essa é o grande mérito de Kardec, né? Esse homem que praticamente renunciou à sua vida pessoal, como educador famoso na França, ele poderia muito bem ter continuado como ele pensava antes, achado que aquilo ali era coisa inexistente, enfim. Mas o espírito aguçador dele, de procurar conhecer, de saber que por trás daqueles fenômenos aparentemente fúteis, havia alguma coisa de inteligente, de extraordinário, que não poderia ser simplesmente, enfim, obra do magnetismo ou coisa que o valha, foi que fez com que ele, ao indagar os espíritos, justamente aquelas formas inteligentes que estavam por trás das mesas girantes, obtivessem as respostas que todos nós nos perguntamos um dia: o que estamos fazendo aqui, quem somos, enfim. Kardec, no fundo, era mais um de nós que, na sua curiosidade, resolveu perguntar a uma
forma exterior, no caso ao mundo invisível, todas as dúvidas que nós um dia já tivemos, né? O que fizemos, o que viemos fazer aqui, para onde iremos depois daqui. E essa obra de Kardec é um valioso alicerce para que nós possamos obter as respostas que procuramos. E cabe a cada um de nós, em obtendo essa resposta, procurar fazer por onde. Ali nós encontramos um caminho para nos melhorarmos, né? Sermos pessoas melhores e, consequentemente, espíritos melhores quando desencarnarmos. Então, finalizando, e como a palestra aqui se dedicava especialmente a homenagear Kardec, eu trouxe aqui um vídeo que justamente é da turma do Dequinho. É uma forma infantil de explicar Kardec, vamos dizer assim. E já que a gente está no dia das crianças, nada melhor do que homenagear a uns e outros, no caso a Kardec e as crianças, por meio da turma do Dequinho. Turma do Dequinho. Olá, pessoal! Eu sou o Dequinho e estou aqui para convidar vocês para conhecerem um pouco sobre esse incrível homem chamado Allan Kardec. Vamos lá! Quando aquele homem nasceu, veio com uma missão de nos trazer a obra da codificação. Era grande professor, Denizar Hipólito, Leon Rivail, da missão de educar, ele nunca fugiu. O Espiritismo ele revelou, doutrina de luz e amor. Virou então Allan Kardec, o codificador. Obrigado então Allan Kardec por nos ensinar o amor. Obrigado então Allan Kardec, nosso professor. Quando aquele homem nasceu, veio com uma missão de nos trazer a obra da codificação. Era grande professor, Denizar Hipólito, Leon Rivail, da missão de educar, ele nunca fugiu. O Espiritismo ele revelou, doutrina de luz e amor. Virou então Allan Kardec, o codificador. Obrigado então Allan Kardec por nos ensinar o amor. Obrigado então Allan Kardec, nosso professor.
E com isso nós encerramos nossa exposição, desejando muita paz a todos e que possamos ler as obras de Kardec.